Opa, galera, tudo bem? Agora vamos voltar para a série Satã, né? Vamos para o livro de Isaías. Vamos para a leitura, o texto usado, né? Isaías 14:12 diz assim: Como caíste do céu, ó estrela d'alva ou estrela da manhã, dependendo da sua tradução. Filho da aurora, como foste atirado à terra, vencedor das nações. E no entanto dizias no teu coração: subirei até o céu, acima das estrelas de Deus colocarei meu trono, estabelecer-me-ei na montanha da Assembleia, nos confins do norte. Subirei acima das nuvens, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo, e contudo fosse precipitado ao Sheol, nas profundezas do abismo. Aqui muitas pessoas deduzem, né? Que aqui está falando de um anjo que caiu, né, do céu, que ele queria ser mais do que Deus. Mas o que será que o texto de Isaías realmente diz? Bom, primeiro vamos falar do profeta Isaías, né? O profeta Isaías, ele profetizou acerca do século 8, né? Em sua maioria, essas teorias foram desenvolvidas por comentaristas que presumiam que os profetas de Israel se concentravam quase que exclusivamente em acontecimentos dos seus próprios dias. Os capítulos 1 ao 39 concentram-se basicamente no julgamento assírio, né? Entre 740 ao ano 700. Vê no capítulo 39 que ele fala mais sobre isso, né? Que é chamado de Proto-Isaías, que é primeiro Isaías. O ministério público de Isaías aconteceu durante os reinados de Uzias, né, em 792 e 740, que foi Uzias, Jotão e Ezequias, que foi o último, de 716 a 687, rei de Judá. Ele ministrou em Judá durante a época em que Deus julgou o seu povo por meio do ataque assírio, 740 a 686. Isaías também profetizou sobre o julgamento babilônico, de 612 a 538 antes da Era Comum, o que aconteceu após a sua morte, ou seja, até o capítulo 39. O último acontecimento mencionado no livro como um acontecimento passado é a ascensão de Esar-Adom ao trono da Assíria, ocorrida em 681 antes da Era Comum. O livro de Isaías só poderia ter sido completado depois dessa data. Tá bom? Então esse daqui é o Proto-Isaías. Não estou falando de todo o livro de Isaías, tá, pessoal? O foco aqui é o Proto-Isaías, que é do capítulo 1 ao 39. Né? E assim, por que só Isaías 14 está falando de Satanás? É estranho. Daqui é só uma pequena introdução, já vamos entrar para a leitura. Bom, voltando aqui, galera, de Isaías 14. Muitos tem aqui até algumas bíblias, né, colocam oráculo contra Satanás, a partir do verso 12. Mas assim, você vê uma série de oráculos, né, no livro de Isaías. E o oráculo contra nações começa no capítulo 13, né? Começa contra a Babilônia. Você vê os primeiros capítulos. Ali fala de Manuel, né? Que é um dos filhos de Isaías. Capítulo 9 fala de Ezequias. Capítulo 10 fala ali do exílio. Capítulo 11 fala da bênção, né? Da volta do exílio babilônico e o rebento davídico. Capítulo 12, esperança. O capítulo 13 já começa a falar da Babilônia. A Babilônia ela foi punida ali há tempos atrás. O capítulo 14, do 28 ao 32, da Filístia, né? A da Babilônia, do 13:1 ao 14:27. Tá? Ele está falando da Babilônia. Em Moabe, fala contra Moabe, do capítulo 15 ao capítulo 16. Contra Damasco, no capítulo 17. Contra a Etiópia e o Egito, no capítulo 18 capítulo 20. Novamente contra a Babilônia, capítulo 21. Contra Edom, no capítulo 21 também. Contra a Arábia. Contra Jerusalém, contra Tiro, né? E assim, por que só o 14 é de Satanás? Vamos dar uma olhadinha no contexto? Vamos lá. Com efeito, o Eterno mostrará compaixão para com Jacó. Ou seja, aqui ele está falando que vai ter compaixão dos israelitas. Ele voltará a escolher a Israel.
estabelecê-los-á em seu território, ou seja, trazê-los novamente. O estrangeiro se unirá a eles. Isso de fato aconteceu. Na volta do exílio babilônico, muitos estrangeiros voltaram com eles, fazendo parte da casa de Jacó. Povos os tomarão e os trarão à sua terra. De fato, isso aconteceu. Até os reis ajudaram eles com bens-la. A casa de Israel os submeterá na terra do Eterno, fazendo deles servos e servas. Reduzirão ao cativeiro aqueles que os tinham feito cativos e dominarão aqueles que os tinham oprimido. Verso 3: E sucederá no dia em que o Eterno te der descanso do teu sofrimento, da tua iniquidade, e da dura servidão ao que foste sujeitado, que entoarás esta sátira a respeito do rei da Babilônia. O que é isso daqui? É uma sátira. É uma parábola. A respeito de quem? Satanás? Não, a respeito do rei da Babilônia. Tá? Então aqui não é um oráculo contra Satanás, e sim contra Nabucodonosor, que é o rei da Babilônia. O que diz aqui? Como terminou o opressor? Como terminou a arrogância? O Eterno quebrou o bastão dos ímpios, a vara dos dominadores, daquele que feria os povos com furor, que feria com golpes intermináveis, que com ira dominava as nações. De fato, era o Nabucodonosor na época. Perseguindo-as sem que o pudessem deter. O mundo inteiro repousa, está tranquilo. Todos rompem em gritos de alegria. Até os ciprestes se regozijam por causa de ti. Cipreste, pessoal, é árvore, tá? Bem como os cedros do Líbano. Aí eu pergunto, se é literal, os ciprestes eles regozijavam? Não. Então vamos continuar a leitura. Depois que jazes caído, ninguém mais sobe até aqui para pôr-nos abaixo. Por quê? Porque como ele gostava de ganhar dinheiro, produzia bastante, ele cortava muitas árvores, né? Nas profundezas o Sheol se agita por causa de ti, para vir ao teu encontro. Para receber-te, despertou os mortos, todos os potentados da terra. Fez erguerem-se dos teus tronos todos os reis das nações. Todos eles te interpelam e te dizem: então também tu foste abatido como nós? Acabaste igual a nós? Pessoal, isso aqui é uma parábola, tá? Não vai pensar besteira aí. O teu fausto foi precipitado no Sheol, juntamente com a música das tuas harpas. Sob o teu corpo os vermes formam um colchão, como um colchão. Os bichos te cobrem como um cobertor. Ou seja, ele ia morrer como todo mundo, ia ser comido pela terra. Aí vem o verso 12, né? Como caíste do céu, ó estrela d'alva, filho da aurora, como foste atirado à terra, vencedor das nações. Vamos fazer um comentário em cima do verso 12? Vou ler aqui pela Bíblia de Genebra, tá? O nome do personagem interpelado, Helel Ben-Shahar, Lúcifer na Vulgata, vem de uma raiz que significa ser luminoso, brilhante, em árabe. O Hilal é a lua nova. O autor do poema, que é um poema, tá? Refere-se com certeza a uma tradição mitológica nos textos de Ugarit, o deus Atar, Vênus, concorrente de Baal. Sofreu uma queda semelhante à de Helel. Aqui, mas é difícil ver nos versos 12 e 15 um simples decalque do mito cananeu. Ezequiel, em sua sátira contra o rei de Tiro, em Ezequiel 28, faz alusão a um mito análogo. No mundo grego conhece-se como o mito de Faeton, o brilhante, filho de Eus, a aurora. O mito de seres celestes e caídos parece, portanto, ter sido amplamente conhecido no mundo mediterrâneo antigo. E a literatura judeu-helenística lhe dará novos desenvolvimentos. Ou seja, isso daqui já era conhecido no mundo antigo, tá, pessoal? Isso aqui era uma parábola, uma sátira conhecida. Aqui não está falando de nenhum anjo caído, até porque é uma parábola dirigida ao rei da Babilônia, Nabucodonosor. O próprio verso 4 fala sobre isso. E olha que interessante também o comentário da Bíblia de Jerusalém.
Diz assim: os versos 12 ao 15 parecem inspirar-se em um modelo fenício. Em todo caso, apresentam vários pontos de contato com os poemas de Ras Shanha, a estrela d'alva e a aurora. São duas figuras divinas. A montanha da Assembleia é aquela em que os deuses se reuniam como no Olimpo dos gregos. Os padres interpretaram a queda da estrela d'alva, né? Vulgata Lúcifer, como a do príncipe dos demônios. Os padres, né? Para você ver. Aí aqui diz: subirei acima das nuvens, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo, e contudo foste precipitado ao Sheol, nas profundezas do abismo. Os que te veem fitam os olhos em ti, e te observam com toda atenção, perguntando: porventura é este o homem? Está falando do diabo? É este o anjo caído? Não, é este o homem que fazia tremer a terra, que abalava reinos. Ou seja, ele abalava reinos. De fato, Nabucodonosor ele conquistou o mundo todo conhecido em sua época. Que reduziu o mundo a um deserto, arrasou-lhe as cidades e nunca permitiu que os seus prisioneiros voltassem para a sua pátria. E de fato, eles só conseguiram, né, voltar do exílio depois da morte de Nabucodonosor, né? Todos os reis das nações repousam com honra, cada um no ano no seu jázigo. Tu, porém, foste lançado fora da tua sepultura, como um ramo abominável, rodeado de gente imolada, trespassada a espada, atirada sobre as pedras da fossa. E logo depois você vê um oráculo contra a Síria, né, no verso 24. Depois no verso 28 contra os filisteus, né? Ou seja, por que só aqui é com o diabo e os outros oráculos contra as nações são contra as nações de fato? Então assim, é a interpretação popular, é o mito popular. O texto em si fala bem claramente, é um oráculo, é uma sátira, uma parábola já conhecida no mundo antigo, mas essa é diretamente ao rei da Babilônia. Tá bom? Então essa é a interpretação do texto de Isaías 14. É um poema dirigido a um rei específico que era Nabucodonosor. Tá? Não tem nada de diabo aqui, não tem nada de um anjo que caiu aqui. E também essa estrela d'alva, você pode ver também no livro de Eclesiástico, né, de Yeshua Ben Sirá, ele usa essa mesma expressão para se referir a Simão, né, filho de Onias, o sumo sacerdote, que é do século, do ano 223 a 187, que na verdade esse Simão ele foi pai do Onias III. Em Eclesiástico capítulo 50... no verso 5 ele diz assim: como ele era majestoso, cercado de seu povo, quando saía de trás do véu, como a estrela da manhã em meio às nuvens, como a lua na cheia, como o sol radiante sobre o templo do Altíssimo, como o arco-íris brilhando nas nuvens de glória. Ou seja, essa palavra Lúcifer, estrela d'alva, não é uma coisa negativa, pessoal, e sim uma expressão, uma pessoa iluminada, tá? E também se refere a Vênus, né? Essa estrela aí brilhante. Então é isso, pessoal. Não tem nada a ver. A pessoa quando vê Lúcifer, já pensa no ser ali com asa, com, né, um anjo mal caído. Não tem nada a ver, gente. Tá bom? Então essa é a interpretação correta do texto de Isaías 14. É uma parábola dirigida ao rei da Babilônia.